Uma das histórias interessantes que a Bíblia nos conta e que muitas vezes nós não temos a noção do tamanho e da enormidade, do desdobramento que essa história nos traz até hoje. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Siniar e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usavam os tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. E pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Amém? Podemos assentar? Interessante essa passagem da Torre de Babel, porque ela nos traz um ensinamento poderosíssimo sobre questão de dependência, sobre questão de humanidade. E quando eu paro para olhar esse texto, ele veio um pouco antes de Abraão, capítulo 12, a gente vai ver já a história de Abraão. Nós vamos ver que a terra, ela era unida. Todos falavam a mesma língua. E o medo da humanidade era perder, sim, essa unidade. O medo daqueles que estavam ali eram serem espalhados. E por causa disto, por causa desta unidade, por causa daquilo que eles já estavam começando a aprender a fazer, e se vocês prestarem atenção o que a Bíblia relata, ela fala já deles construindo casas com tijolos, já não mais usando pedras, tijolo bem queimado. Já tinham noção de arquitetura, já tinham noção de construção. Então eles decidem por si só tomarem uma posição. Vamos construir uma cidade e vamos construir uma torre que chegue aos céus. Interessante que Deus, ainda nesta fase, desce. O Senhor desce para ver o que estava acontecendo. O próprio. Ele olha e ele percebe qual era a atitude daqueles que estavam ali, que eram que eram ter a posição privilegiada, honrada, se sentirem a mais do que o normal. E aí quando eu olho para Babel, eu olho para um exemplo que há um tempo atrás aconteceu em 2000. Tem gente aqui que nem era nascido, por incrível que pareça. 2000, há 15 anos atrás. Tem alguém aqui acima de 2000? Hein? Aí, ó, que situação. Que coisa. Em 2000, antes um pouquinho, em 1999, havia um temor na Terra, incrível, que tudo ia parar na passagem de 1999 para 2000, por causa dos computadores, que provavelmente iria dar um bug, e todo mundo ia parar de se conversar, de se conectar, por causa desse bug. Isso foi dado, alardeado por todos, que dia 1º de janeiro de 2000
à meia-noite, todos os computadores da Terra iam dar pau. Imagine você hoje, se isso acontecesse conosco. Todos os computadores da Terra dessem pau. Que a internet parasse de funcionar. E vou lembrar, em 2008 ou 2009, a Telefônica teve um problema. E o Speed parou de funcionar em São Paulo. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que ela ficou 2 dias sem internet. Que a minha empresa não, toda a cidade de São Paulo. Amados, eu vou dizer uma coisa para você, deu um pavor. Ninguém sabia se tudo ia voltar a funcionar e como iria voltar a funcionar, se os dados seriam recuperados ou não, se as contas que tinham sido pagas iam aparecer. Foi uma loucura, foi um sufoco. Por quê? Porque o ser humano, de um modo geral, ele tem essa questão dentro de si, de ter um posicionamento, de ter o controle de todas as coisas. E por causa desta questão de ter o controle de todas as coisas, ele se torna independente nas suas ações. E sendo independente das suas ações, ele esquece que ele precisa ser dependente. E ser dependente de quem? De quem? De Deus. Por quê? Porque Ele nos orienta aquilo que é necessário a ser feito andar nesta terra. E quando nós perdemos essa linha de raciocínio de dependência, nós perdemos não só uma comunicação com o Pai, mas também perdemos a comunicação com as pessoas que estão ao nosso lado. Por que nós perdemos essa comunicação que estamos ao nosso lado? Porque a pessoa que ela, usando a linguagem normal, que se acha, ela acha que não precisa de ninguém. Por si só, ela se contenta. Não, eu sou, eu posso, eu aconteço e eu faço. Eu sei, então muito bem, já que eu sei, eu não preciso de ninguém. Babel racha a história da humanidade no que se diz sentido a uma dependência e independência. Babel traz para nós a questão do humanismo muito claramente, que mais à frente nós vamos ver na Idade Média, na questão onde tinha o iluminismo. Quem já estudou história aqui sabe o que era a época da escuridão. Vocês já estudaram isso? Iluminismo? Não é? E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê invariavelmente o ser humano buscando todas as épocas de idades relacionadas e históricas e conhecidas, o tal do humanismo. E o que é o humanismo? O humano no centro de todas as coisas. O humano como sabedor, conhecedor, provedor e aquele que pode fazer tudo, e porque conhece tudo, ele tem total domínio e controle das coisas. Lê do engano. Tanto é um engano que Babel mostra isso. Deus desce e Deus coloca apenas uma única história em tudo isso: uma confusão de línguas. As pessoas não sabiam e não tinham como se comunicarem. Por isso, alguém pedia lá em cima, alguém aqui embaixo pedia lá em cima martelo e provavelmente vinha prego. Alguém pedia, joga aí a argamassa, e vinha cimento. E por aí vai. A confusão foi dada e eles se espalharam. E aqueles que falavam a mesma língua iam para um canto, aqueles que falavam outra língua iam para outro, e por aí iam embora. Para demonstrar o quê? Que Deus é sim aquele que deve controlar
todas as coisas e nós sermos dependentes dele em tudo, por sabedoria e conhecimento. A Torre de Babel funciona até hoje. Aliás, o inimigo das nossas almas tem lançado pensamentos para que nós possamos voltar novamente a ter um humanismo grande, através de uma palavra de uma nova, que é assim, nova ordem mundial. E o que é essa nova ordem mundial? Nada mais, nada menos que trazer o ser humano para o centro de todas as coisas. Aquele que pode conseguir todas as coisas, aquele que pode prover todas as coisas. Outro dia eu estava pensando um pouquinho sobre isso, tá? E eu fico olhando como o ser humano ele tem essa questão de querer ter estes domínios. Quando eu falo isso, eu falo até da internet. Aquela caixinha que a gente escreve lá em cima, www.uol.com.br. Qual é o nome daquilo? Domínio. Eu tenho domínio daquela, eu sempre esqueço o nome. Não, como é que é o nome? É o endereço do site. Eu tenho domínio daquilo. Aliás, para tudo o ser humano quer ter o domínio de alguma coisa. Ah, mas pastor, você quer dizer isso que nós não devemos ter o domínio, por exemplo, da posse do nosso carro, da posse da nossa casa, da posse do celular, por isso que a gente tem que pôr o nome? Sim, mas imaginem que antes de Babel não existia isso. Antes de Babel a gente pode até dizer que as pessoas pensavam em viver no comum. Por isso que Atos, estou sendo muito louco hoje, tá bom? Por isso que Atos, no capítulo 2 em diante, ele traz algo que arrebenta com a história da humanidade. E o que é que ele traz? E o que é que ele faz? Ele traz uma comunidade. E o que é a comunidade? Um dependendo do outro. Babel tenta trazer a independência. Atos tenta trazer a dependência. Para mostrar para nós que precisamos primeiro ser dependentes de Deus e dependentes do próximo. Não fomos criados para sermos sozinhos e independentes nesta terra. Fomos criados para viver em comum, para todos. Quando eu passo então a entender um pouco essa situação dos homens da antiga Babel, que eu entendo um pouco essa situação, eu fico olhando hoje como a humanidade sofreu um pane generalizado. Somos hoje pessoas que têm grupos bem específicos. Hoje nós temos o grupo da Deus é a Palavra. Se a gente descer um pouquinho aqui, nós temos o grupo da Graça. Se nós descermos mais um pouco, lá na Avenida Celso Garcia, nós temos o grupo da Universal. Agora mais ainda, do templo. E tem os que vão no templo e os que não vão ao templo. Fomos separados literalmente. Por quê? Porque nós, seres humanos, não sabemos mais o que é viver em comunhão e ser dependentes uns dos outros. Você consegue ser dependente às vezes da sua esposa, você consegue ser dependente às vezes do seu esposo, você consegue ser dependente às vezes do seu pai, talvez por interesse, talvez pela situação financeira, talvez pela circunstância. Mas ser dependente de Deus e ser dependente das pessoas é ser dependente sim pelo amor, por obediência. Porque quando você ama,
você sim obedece. E aí quando eu paro e leio esse texto da Torre de Babel, e eu vejo o versículo 8, assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E hoje o que mais a gente vê é povo espalhado. O que acontece com as igrejas hoje atualmente? Povo espalhado, dentro às vezes dos próprios prédios, dentro às vezes da própria denominação. Às vezes eu vejo igrejas completamente desconhecidas. Eu não sei o nome delas ainda, as duas. Você é? Beatriz. Você é? Letícia. Vindo agora, estou conhecendo hoje. Não sei se eu as vi já antes. Não, né? Vi? Quando? Também tem isso. Mas se nós temos tudo em comum, a gente conhece as pessoas pelo quê? Pelo nome. E não só pelo nome, pelo que elas são, o que elas sentem, o que elas precisam e o que elas necessitam. O povo foi espalhado. E nós temos uma obrigação: voltar a se unir, a se ajuntar, como diz Atos, como diz a palavra do Senhor, porque estamos sendo preparados para viver a eternidade juntos. Precisamos ser dependentes. Precisamos ter sim uma característica única, verdadeira. Eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de falar algumas coisas, outras não. Eu tenho aprendido a ser, ou tentar ser dependente da minha esposa, porque eu era muito independente na minha vida. Até os meus 37 anos, era solteiro, eu fazia o que eu queria. Era assim, independente da minha mãe, porque eu ligava para ela: mãe, vou sair, volto tal hora, faço isso, faço aquilo. Porém, as decisões eram praticamente somente minhas. E eu tenho tentado chegar para a Patrícia e falar assim, que nem eu fiz hoje. Não sei se foi hoje, acho que foi até hoje que eu falei com ela. Falei: amor, está acontecendo uma situação, eu queria te pedir a tua opinião. O que você acha disso? Em épocas um pouco mais distantes da questão de um ano atrás, eu nem perguntava, eu nem falava. Por quê? Porque eu era independente, eu não tinha noção do que era ser dependente. O povo precisa ser dependente de Deus. Ninguém pode fazer nada sem a autorização de Deus. Ninguém aqui pode ser alguém sem ser alguém para alguém. Entenderam? Compreenderam? Você precisa ser alguém para alguém. Um irmão, um amigo, uma pessoa que ama e que quer ser amado. Porque só assim é que podemos aprender o que é uma igreja de Atos. É muito bonito nós lermos Atos. Eu acho lindo. Mas você já pensou nós juntarmos aqui e falar assim: eu vou vender meu carro, o Luizinho vai vender o carro dele, o Davi vai vender o novo carro dele vermelhinho, vai vender o carro da Vilma, o carro da Patrícia, não é? Você tem carro? Você tem carro? Você tem carro? Você tem carro? Nem poderia, ele não tem idade para ter, né? Pedrinho também não, Igor também não. Mas a gente vai fazer um bolo desse dinheiro e nós vamos dividir por situações de necessidade. Quem será que tem mais necessidade aqui dentro? Essa pessoa que tem mais
merece receber mais desse dinheiro. Mas como, pastor? Eu trabalhei mais, eu corri atrás mais das coisas, eu fiz por merecer. Mas a Bíblia diz que Atos, eles fizeram um bem bolado e falaram assim: aqueles que têm mais necessidade recebam mais, aqueles que têm menos recebam menos, para que todos sejam dependentes e iguais uns dos outros, de forma igualitária. Vou dizer uma coisa meio louca. A Bíblia talvez foi o primeiro livro de comunismo. Muitos podem falar, mas como assim? O que o comunismo, no seu princípio, quer dizer? Que todo mundo tem que ter as mesmas coisas, ser igual para tudo, ter todas as coisas. Você tem uma casa, o outro tem que ter a casa. Você tem um carro, o outro tem que ter um carro. Você tem um celular, você tem que também ter um celular. Todo mundo tem que ter a mesma coisa. Todo mundo tem que ter as mesmas bases de vida. Atos já falava isso. Só que Atos falava que isso tinha que ser feito por amor, não por obrigação. Atos falava que isso tinha que ser feito da forma dependente de Deus e não dependente do ser humano, por uma ordem. Por isso que o comunismo não funciona. Porque o comunismo põe o humano como centro das atenções e nós colocamos Deus como centro das nossas atenções. Quando eu olho para a Torre de Babel, eu preciso entender e validar dentro de mim que eu sou dependente de Deus e tenho que ser também dependente com as pessoas e das pessoas. Não é fácil isso. Não é fácil, porque às vezes você acha que você é melhor que a pessoa do lado. Eu não sou melhor que você. Eu sou igual a você. Ah, mas o Senhor é pastor. Sim, e nada te faltará. Por que nada te faltará? Porque eu vou continuar orando por você, amando você. Só que você também tem que ser da mesma forma comigo. Orando por mim, me amando, sendo amigo, sendo companheiro, sendo participante de tudo aquilo que a gente passa. Uma das poucas coisas que eu achei muito legal para encerrar nessa fase moderna de vida que nós estamos vivendo ultimamente, talvez seja o WhatsApp. Porque o WhatsApp a gente forma os grupos de conversa, não é verdade? E normalmente nos grupos de conversa vêm as situações, ore por mim. E aí você tem a facilidade de talvez perguntar para aquela pessoa se ela melhorou. Aquele grupo se interage um pouco mais. Porque o Facebook não dá para ficar se interagindo. Você vê lá uma frase, o Instagram não dá. Qual mais que tem? Como? Twitter você põe uma frase, você segue a pessoa. Não é que você se interage. O WhatsApp talvez seja uma dos instrumentos dessas últimas que apareceram, talvez um pouquinho melhor, perto daquilo que nós, como cristãos, precisamos ter. Para mim ainda não existe nada igual do que o tete, do que a gente olhar um no outro, da gente conversar, da gente falar. Eu não consigo muitas vezes ficar escrevendo, não dá tempo, né? Às vezes eu olho ali, eu vejo, às vezes eu não consigo dar tanta atenção, e nem eu tenho um grupo meu de futebol. Hoje eu fui para Sorocaba pela manhã a trabalho, e lá funcionava, não funcionava, funcionava, não funcionava. Quando eu cheguei perto de um lugar que funcionava, tinham 480 mensagens. Eu não vi. Eu simplesmente passei. Nem sei o que foi falado. Talvez possam até ter falado alguma coisa importante. Talvez alguém morreu no meio do caminho. Talvez alguém estava triste. Talvez alguém passou por alguma necessidade. Eu não sei. 480 mensagens. Não sei. Não dá. Minha amada, digníssima esposa, linda, a mulher mais bonita desta igreja, né? Ela mandou, já discutimos sobre isso. Ela mandou um recado para mim no Face de manhã. A gente saiu cedo, ela foi para um lado, ficou outro.
Ela mandou no Face. E aí quando terminou a reunião lá em Sorocaba, o Face não estava funcionando. Quando voltou o WhatsApp, eu mandei um recado para ela. E aí? Esqueceu de mim? Não me ama mais? Aí ela, logo embaixo. Como assim? Mandei um recado para você no Face logo de manhã. Dando aquele raio na minha cabeça. Ou que nem no Street Fight. Como é que é? Que dá aquele de uma vez só. Sempre esqueço. Não. Igual. Agora, o que eu devia ter feito? Oi, amor. Tudo bem? Às vezes a gente se doutrina a certas circunstâncias da nossa vida e a gente esquece que nós precisamos estar dependentes uns dos outros. E só aprendemos também a estar dependentes de Deus de uma maneira muito correta quando a gente aprende a ser dependentes um do outro. A Bíblia diz claramente para mim e para você que se você não aprende a amar quem você vê, como é que você pode dizer que você ama a Deus quem não vê? Que não vê. Amém? Amém. Qual é o medo da humanidade? Se espalharem. Ficarem longe um do outro. Eu tenho o maior medo do mundo de perder vocês. Eu tenho. Isso mesmo. Eu tenho. Por quê? Porque eu aprendi a amar. Eu sou dependente deste amor. Eu sou dependente de ver vocês. Vocês não têm ideia. Um pastor está aqui às vezes no domingo, vocês não aparecerem e nem darem satisfação. Não é porque eu quero que você esteja aqui para encher uma cadeira ou coisa parecida. Não. Porque sentimos falta. Porque a sensação da comunhão é que faz com que as coisas de Deus aconteçam no nosso meio. Entenderam? Entenderam porque a Torre de Babel é tão importante para a história da humanidade? Que ela foi a primeira motivadora da questão da desunião, da descomunhão, se eu posso falar assim. Existe isso? Existe, Luiz? Você conhece essa palavra? A falta de comunhão. Já. Pela falta de dependência de Deus e de ter a dependência na vida das pessoas. Amém?